Oi, Carol, bom dia para você, bom dia, Heisen, bom dia, Bom ouvintes. dia. Frazão, vamos falar um pouquinho sobre como o governo está se articulando para manter alguns partidos próximos em troca de recursos, de dinheiro. Exatamente, né? Nada mudou, né? Nada mudou, Carol, nada mudou, Heisen, nada mudou, melhores ouvintes da Eldorado, na relação entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Eles estão, como a gente vinha conversando já aqui, na Eldorado, mostrando no Estadão, buscando formas de manter o seu poder. Acabou o orçamento secreto no fim do ano passado, mas eles vão encontrar algumas brechas para distribuir benesses. A gente viu na eleição do Congresso o presidente da Câmara, por exemplo, Arthur Lira, aumentando as verbas que os parlamentares têm direito, aumento do auxílio moradia, distribuição de gabinete, um pacote que costuma ser usado, dessa vez foi turbinado, inclusive, para ajudá-lo a conquistar uma expressiva e inédita votação com 464 votos. Apesar disso, a fatura não parou por aí. Tem entrega de cargos no governo de segundo escalão, que está sendo pensado e articulado com a Secretaria de Relações Institucionais, e tem 3 bilhões de reais, essa é a novidade, que eram, segundo alguns parlamentares com quem eu conversei ontem, parte do dinheiro daquele antigo orçamento secreto, quer dizer, emendas de relator, que o relator do orçamento usava para, de forma pouco transparente, distribuir para os seus aliados no Congresso. Esse dinheiro ele vai ser distribuído de uma outra maneira agora. Ele vai ser distribuído por meio de emendas que serão destinadas aos novos parlamentares, parlamentares que não teriam direito algum a indicar emendas no corrente ano de 2023, porque as emendas desse ano ao orçamento de 2023 são feitas pelos deputados que tinham mandato até 2022. Então, desses 3 bilhões de reais que sobraram do orçamento secreto, na fatia, eram cerca de 9 bilhões que eram destinados ao Congresso, que o Congresso tinha que redistribuir, o presidente da Câmara, Arthur Lira, negociou para que cada novo parlamentar, são 218, tenha aí por volta de 13 milhões de reais, que não existia antes para eles, e eles, claro, vão ficar muito satisfeitos em ter esse dinheiro agora no primeiro ano de mandato, um dinheiro para eles operarem politicamente, para eles mandarem para os seus redutos eleitorais, algo que eles não tinham e que, obviamente, auxilia, né? Azeita bastante a votação, ajuda a trazê-los para a base do Lira, para o entorno do presidente da Câmara dos Deputados e também para apoiar o governo federal. Resta saber como é que o governo vai operar essa manobra para, de fato, conseguir pagar essa graninha nova aí para os parlamentares, Carol e Heisen. Tá bom, antes da gente mudar de assunto, vou soletrar como é que escreve base aliada aqui no Brasil. B-A-S com 2 cortes E. Aí vem o aliada. Bom, vamos falar agora dessa pressão que o Estadão revela hoje, na reportagem da Vera Rosa, né, o Frazão, de pressão do presidente Lula sobre o Roberto Campos Neto, do Banco Central, que, segundo a cúpula petista, está fazendo efeito e vai até aumentar, embora a gente tenha ouvido ontem uma negativa do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, dizendo que não tem pressão, não tem fritura nenhuma, vírgula, só que sim, né, Frazão? Olha, ele está fazendo o papel dele, né, de tentar falar um pouco também para o mercado financeiro. O Padilha fez essa função, né, Heisen? Temos que lembrar, durante a campanha eleitoral também dialogou com muitos bancos, foi a evento de investidores para falar sobre os programas do Lula. O presidente Lula está fazendo ele mesmo, né, essa função de pressionar pela redução da taxa básica de juros. Inclusive, essa reunião em que houve ontem com o Conselho, ele reativou o Conselho Político da coalizão de partidos, dessa base que você soletrou aí com S, com os tracinhos, né? Referência ao dinheiro, o cifrão. Foi ali nessa reunião que também eles manifestaram apoio, a maioria, né, dos presentes manifestou apoio ao presidente Lula, entendendo que a taxa de juros está alta demais e pode prejudicar a economia, pode fazer o país entrar em recessão,
que não há como se desenvolver a economia, criar empregos. Essa é a grande preocupação do Lula nesse momento, ao fazer essa ofensiva sobre o presidente do Banco Central, que tem mandato. Ele diz, né, o Padilha, que não existe no radar do governo, e também seria muito difícil no Congresso hoje, praticamente impossível aprovar a quebra da autonomia do Banco Central, voltar ao que era antes, mas que existe, o governo defende, e a maioria da base também, que possa ser criticada, né, que a política monetária venha a receber críticas. E eles estão transferindo um pouco dessas críticas para o núcleo político do Congresso, porque o próprio Lula deu a senha, né, falou que quem tem que responder e pressionar o presidente do Banco Central é quem deu o mandato para ele, que é o Congresso. Ele é aprovado pelo Congresso. Então, aí o Congresso é que deve cobrá-lo sobre a política monetária, e aí o PT veio com tudo. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, falou com a Vera Rosa, minha colega aqui em Brasília, sobre que ele não pode ser imexível, né, que tem que ser criticado. Ela já tinha publicado nas redes sociais também, dizendo que ele é a última trincheira do bolsonarismo no poder, ou seja, uma ofensiva clara contra o Campos Neto, pressionando o Campos Neto, e a avaliação do PT, que eu escutei depois de uma reunião lá no Palácio do Planalto, inclusive, também, nessa reunião, Raíssa, inclusive, só um detalhe, essa reunião do Conselho Político, que é dessa base que vai receber agrados, esses aí já têm mandato, né, mas estão bastante satisfeitos também com essa distribuição de recursos, porque reforçam o núcleo do Arthur Lira, que foi eleito em um consórcio com o governo Lula, mas há uma relação ainda de um pouco de desconfiança entre eles, não tinham a representação do União Brasil, né, um partido que tem 3 ministros no governo. E os líderes não foram, eram esperados, mas não foram. É mais um sinal ali de que algo não vai tão bem assim. Mas nessa reunião, logo depois dessa reunião, eles diziam que entendem que houve uma modificação, né, uma mudança de cenário em relação ao Conselho de Política Monetária, que entre o comunicado do Copom, que manteve a taxa de juros em 13,75%, e depois a ata que foi celebrada pelo governo, a ata da reunião, né, houve um distensionamento, que houve uma sinalização positiva a respeito da economia, né, a respeito de uma confiança nas medidas econômicas que estão sendo anunciadas pelo governo Lula, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inclusive comemorou, disse que a ata era mais amigável, né, e que isso, segundo a interpretação que foi compartilhada por integrantes do governo e do Congresso, seria efeito já da pressão que o próprio Lula passou a fazer desde a semana passada publicamente, pedindo para que os juros baixem, e cobrando o Campos Neto, dizendo que não tem nada contra ele, tudo bem, mas tem muita gente sim que está fritando o Campos Neto, que acha que ele tinha que sair do cargo, e que houve uma mudança de cenário, e que essa mudança de cenário entre os dois comunicados se deve justamente à pressão política, porque não houve nada, nenhuma medida no cenário econômico, o governo não tomou nenhuma atitude, nada de diferente do que estava no radar, então que isso se deve à pressão do Lula. E essa pressão, como a gente registra hoje na manchete do Estadão, ela vai aumentar, e vou trazer mais um elemento já para compartilhar aqui com os nossos ouvintes, vai aumentar não só no Congresso, né? Não só no Congresso, mas o PT está buscando, e o Lula, estão buscando apoio externo, apoio na academia, entre intelectuais. E o economista Luiz Gonzaga Beluso, que é há muito tempo, né, alinhado ao Partido dos Trabalhadores, apoiador, ele está articulando uma carta, um manifesto com outros economistas, intelectuais, para que seja publicado nos próximos dias, justamente com críticas à política monetária nacional, ao Banco, leia-se ao Banco Central e a Roberto Campos Neto. É mais um elemento que vai surgir, o PT já está esperando, o governo já está esperando a publicação desse documento para trazer à tona, né, ganhar corpo, né, na academia e entre os economistas, ser mais uma voz a defender o que o Lula defende, a revisão da atual taxa de juros,
Claro que ninguém espera uma paulada, né? Como se diz, que os juros caiam 2 pontos, 3 pontos de uma vez só. Eles foram subindo devagar, mas foram 11 pontos percentuais que subiu do início ao fim do governo Jair Bolsonaro, e agora eles querem ver cair o mais rápido possível, para que o presidente Lula tenha tempo de governar e de implementar suas políticas e de ver resultado. Essa é a expectativa deles, e isso é o que está acontecendo no meio político, e agora vem para os economistas também no meio acadêmico. É a movimentação que, se não houvesse pressão, né, como disseram alguns ministros que estão tentando amenizar a situação, porque isso mexe com o mercado, não haveria essa expectativa, essa articulação para a publicação de manifesto, tampouco as declarações dos parlamentares e convites para que o presidente do BC, o Campos Neto, vá ao Congresso se explicar.